de Jesus, tá bom? César, sinta à vontade, já está com o microfone aí, né? Tá bom. Amém, graças a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, Deus seja louvado. Meu filho, conforme eu for pregando aqui, é com você o mistério aí, tá? Com você o mistério aí. Esse muito, deixa eu lá aqui. Eu sei que eu vou dar uns pulos aqui, daí eu vou derrubar tudo. Vou deixar aqui, isso aqui do lado também. Eu me conheço. Graças a Deus. Tá saindo aí? Eu tô meio surdo, eu não estou escutando nada. Tá ok aí, filho? Glória a Deus. 1, 2. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é com alegria que mais uma vez podemos estar aqui nesta congregação, glorificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade a todos, pastor Ricardo e toda a sua direção da Escola Bíblica. Vamos aproveitar cada milésimo desse tempo para nós aqui. Amém? Lição de número 6, que tem como título ali a consciência, o tribunal interior. Assunto tanto quanto pertinente, difícil, na minha opinião, difícil, um assunto complexo. Você falar dessa parte do seu corpo, então eu descrevo uma parte difícil de se lidar e também perigosa. No decorrer da aula a gente vai conversando sobre isso, sobre essa parte do perigo, mas eu acredito que esta manhã Deus irá falar conosco e o nome dele vai ser glorificado, porque esse assunto aqui vai nos ensinar muito, muito mesmo. Acho que o teu está aqui, em cima da água aqui, isso. Vai lá, abre uma revista comigo lá, ponto do número 1, antes e depois da queda. Vamos entrar direto no assunto. Eu tenho por costume pedir aos irmãos que você tenha liberdade, você tem a oportunidade, a hora que você quiser, você se manifeste, ergue a sua mão assim, sabe? Daí eu paro de falar, você faz uma pergunta ou você faz uma colocação, você contribui com alguma coisa, mas eu peço a você que primeiro, antes de você falar alguma coisa, você levante a sua mão, para que eu pare de falar, amém? Daí senão nós ficamos aquela briga, emaranhada, de um fala daqui, outro fala de lá e o negócio não anda, amém? Vamos lá então, meus irmãos, ponto número 1 do tema da nossa lição é, tópico 1, antes e depois da queda. Hoje, quem sabe, você vai olhar aí, ou melhor, hoje, quem sabe, você vai sair daqui pensando um pouquinho melhor a respeito dessa faculdade que Deus embutiu dentro de nós, que é a chamada consciência. Quem já não ouviu falar aquela expressão, né? Dor na consciência. Mas quando se tem uma dor na consciência e se retrocede, quando se tem uma dor na consciência e volta-se atrás, aí a luzinha vermelha no painel acendeu, glória a Deus por isso, e é o próprio Deus falando dentro do ser humano, mostrando ou fazendo com que ele entenda que ele errou ou até mesmo acertou. Mas no decorrer da aula nós vamos aprender que, por que eu falei que é uma área perigosa a consciência? Porque a consciência, eu vou pôr aqui como se ela fosse esse quadrado aqui, linguagem figurada, esse quadrado aqui dentro, louvores, adoração, gratidão, meu querido, minha querida, meu irmão, paz do Senhor, aleluia, e o poder desce, a graça desce, e aqui acontece. Só que quando nós visitamos a consciência, quando o botão vermelho acende, é mais ou menos isso aqui, é você sair. Aí lá fora vem as oportunidades, as chances, lá fora vem os pratos, as ofertas, lá fora vem as tentações, mas tudo dentro do campo da consciência.
Tudo dentro do campo da consciência. Todo ser humano nasce com ela. Eu e você, eu acredito que você, assim como eu, já falou algo, já fez algo que posterior doeu na consciência. Vamos lá. Acompanhe comigo, por gentileza, na tua revista. A primeira manifestação do grego sineidesis, que significa saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma. E antes que alguém depois pergunte para mim, eu já vou adiantar aqui, obviamente que a lição já está trazendo aqui que não há um consenso, viu? Não há aí uma cravação, não há aí um senso comum entre se é na alma ou se é no espírito. Eu prefiro ficar com a ideia que ela existe, porque o ser humano ele chega a um ponto até de achar que essas coisas não existem. Que consciência, o que, irmão? Que consciência? Tem dor na consciência aquele que não sabe o que fazer. Eu acho que você já ouviu falar isso aí. Quando eu e o Mi éramos jovens, eu lembro de que nós saíamos aí, dar umas pedaladas aí fora aí, nós aprontávamos alguma coisa assim no quesito encrenca. E nós ainda usávamos o termo, não sei se você vai lembrar. Nós fazíamos errado e depois ainda saía assim. Sem assim dizer, meu irmão, cada consciência é uma sentença, lembra que nós falávamos muito essa frase? Mas na verdade era a nossa consciência acusando o nosso erro já. Era nós errando já, mas não queria retroceder atrás. Então cada um nasce com ela, você é o que eu tenho a chave ali, para você entrar ali e decidir o que você vai fazer, volto para trás, vou para frente, me arrependo, não me arrependo. Deus tem o controle de tudo. Deus é a luz vermelha da nossa consciência, é Ele que vai ali acender e mostrar que algo que você fez, algo que você falou, não estava de acordo. Vamos lá. Então eu prefiro ficar com a ideia entre é no espírito, amém, é na alma, amém. Ela funciona, então ela existe. Que bom que ela existe. Você e eu temos consciência. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. É uma capacidade que alguém lembra quando Deus, alguém lembra não? Filho, você consegue colocar para mim aí, Filipe, os versos? Então para mim, coloca lá, acho que é Eclesiastes 3:11, ponha para mim lá. Eclesiastes 3:11, então eu vou perturbar você um pouquinho hoje, tá? Quando Deus, olha, tudo formoso, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo, a palavra mundo ali é nessa tradução, tá? Nessa Almeida Revista Corrigida, a palavra mundo ali, ela tem o significado de eternidade. Olha lá, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs, soprou a eternidade no coração deles. Está falando de quando Deus construiu um boneco, quando Deus construiu, fez Adão, moldou Adão e soprou dentro dele a chamada eternidade. E a faculdade da consciência, ela veio junto com tudo, por completo, obviamente que ela está ali como um sensor para o certo e para o errado. Olha que interessante você parar para pensar. O privilégio que teve Adão e Eva, o privilégio que eles tiveram, que nós não tivemos, mas nós temos Deus que trabalha de uma forma soberana dentro de nós, pelo seu Espírito. Veja bem, Adão e Eva, no início, Adão e Eva sabiam que eles estavam nus. Eles sabiam que eles estavam nus. A sua racionalidade, um olhando para o outro, mas o detalhe, depois do pecado, por que vem essa pergunta que parece que é retórica? Ou melhor, ela é retórica. Deus chega para Adão e faz essa pergunta, mas os dois estavam nus, os dois estavam pelados. Aonde estava a consciência? Deus fala assim, escuta aqui, entre tantas coisas, olha a primeira pergunta que Deus falou, onde você está? Tá. A segunda pergunta, eu ouvi tua voz, eu fiquei com medo e me escondi. Aí quando se encontram, vamos pôr essa linguagem assim, Deus pergunta, mas quem é que te mostrou? Quem é que disse para você que você está nu? Pois os dois estavam nus. Aí é que está, né? O pecado caiu e a luz da consciência de Adão e Eva
acenderam. Agora os senhores imaginam o olhar de um para outro. Gente, era algo tão corriqueiro, tão normal como nós respirar o dia a dia. Mas de repente, olha a consciência, olha a importância que tem, que sempre teve, ou melhor dizendo, a consciência dentro do ser humano, ao você parar para pensar. Porém, eu disse que os dois tiveram um privilégio. A consciência de Adão, claro, ele também teve, mas a consciência dos dois eram puras, inocentes, não no sentido da ignorância, inocentes no sentido da malícia. Agora você imagine Adão, de repente, do nada, olhar para o corpo da mulher, a mulher olhar para o corpo dele e assistirem que ambos estão nus, mas assim com uma admiração. Essa nudez agora já veio com uma outra bagagem, já não é aquele olhar puro, já não é aquele olhar tranquilo, de amor, já não é aquele olhar do dia a dia, já é que isso? Que isso? E ele, no sentido, sabe, o que foi? Estou conjecturando só para você entender como a consciência começou a trabalhar. Aí eles se esconderam de vergonha também, entrou a vergonha ali, e a consciência acusou eles dizendo que eles estavam nus. O texto não vai dizer que eles, os dois entre si, conversaram e falaram: olha, eu acho que foi por causa daquela coisa que nós comemos lá. Claro que dá para se imaginar que foi, mas olha só, como que a consciência já mudou desses dois aí. Eles ficaram sabendo agora, a consciência deles agora, experimentaram um lado que eles não conheciam. Agora você imagine, falando em dor na consciência, pare para pensar. E os dois, eu acredito que foram duas pessoas que mais tiveram um impacto na sua consciência, porque eu e você, nós nascemos assim. A minha consciência e a sua, exceto bebê, ela não tem essa inocência. Até o nenê a uma certa idade, aí, se você não pegue aqui, pá, na tua mão, sabe, já tem aquele senso do não me toque, não me pegue, deixa comigo que eu domino a área. Mas agora você imagine a consciência de Adão, que era purinha, a consciência de Adão, que agora não tinha nenhuma manchinha, não tinha nada do casal. Eu falo Adão, mas eu me refiro ao casal. De repente agora já veio completo, já entrou dentro dessa consciência a malícia, o olhar erótico, a vergonha, porque a consciência ela faz você pensar naquilo que você decidiu e faz você ter vergonha, faz eu ter vergonha. E agora os dois são impactados com essa situação, uma coisa que eles não tinham sentido ainda, que era essa mancha na consciência. Aí Deus vem, você já conhece a história, Deus vem, faz aquela pergunta, há um diálogo, e tudo na vida de Adão e Eva agora passa a ter um duplo sentido. Tudo, já não é mais aquele olhar, já não é mais aquele abraço. Hoje não, filho. Hoje não dá para brincar com a carne. Não dá para brincar com uma fala. Uma fala, às vezes, meu amigo, conota uma ideia aí que vai longe. Daí depois com a consciência, falando em fala, uma colocaçãozinha errada, às vezes, você, mesmo na tua inocência, mas Deus ainda mostra dentro da nossa consciência, porque nós alegamos que foi na ignorância, nós alegamos que foi sem querer, mas lá dentro não adianta, a luz acende. Não foi sem querer. Não, a consciência, ninguém escapa dela. Da consciência ninguém consegue se esconder dela. Eles se esconderam fisicamente. Esse sensor que é chamado consciência foi lá, aonde eles estavam, e mostrou para eles, olha aí, o que nós fizemos? Vamos dizer que eles conversaram assim, e agora? Vamos dizer que teve até um bate-boca entre eles, olha, foi você que pegou primeiro, qual foi a ordem? Não, mas você que me deu, não, mas por que você comeu? Eu não te forcei e ficou. E a consciência faz assim com nós, ela dá uma surra. Claro que mais para frente nós vamos ver que você pode vencer essa briga com a tua consciência. É aí que mora o perigo. Se você está com a tua Bíblia aí, abra para mim a tua Bíblia, por gentileza, deixa aberta aí. Ah não precisa, o filho vai pôr lá, Filipão, põe lá, Jó 8:20, Jó 8:20 e deixa lá para nós. Vamos lá na revista, olha lá. Gênesis 2:16-17 e 3:6-10 trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana.
Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade, com o anúncio, com o aviso, dizendo: não vá, não faça, não toque. É assim ou não é conosco? É. Nós lá dentro, nós sabemos que não pode, não dá, nós burlamos de todo jeito, mas a consciência é terrível, ela descortina na nossa cara. Com a consciência não adianta eu pôr um espelho na minha frente e brigar: não fui eu, não tem conversa. A consciência é terrível, ela olha para você assim, ela olha para mim e faz assim: aqui, eu estou aqui descontraindo, mas aqui dentro trabalha assim. É um perigo, mas Deus seja louvado porque Ele tem nos ajudado. Olha só que interessante, agora vamos falar desse anúncio que diz assim, ó: Deus disse para Adão: não vá, rapaz, não toque, não fale, não participe, não participe. Adão e Eva, até aquele começo, igreja de Santa Rita, Adão e Eva, qual que era a cooperação dele nessa situação? Apenas no campo da visibilidade. Deus disse assim, ó: ali, ó, tá vendo esse pedestal? Não toque aí. Senhor, fica tranquilo, vamos junto. Só o campo da visibilidade. Ei, não toque, não faça, não vá. Então já entrou na consciência: não é para mim fazer, pastora, não é para mim fazer. Não, então tá bom. Mas daí você vai ir, qualquer coisa na área da tua vida aí fica, puxa vida, mas eu não consigo uma casa para mim, vai entrar um dinheiro bom, mas eu reponho lá. Daí nós maquinamos, seja lá qualquer área, mas ninguém vai ficar sabendo. Eu faço, depois eu vou lá e documento tudo, e legalizo. Não, mas ele disse: não toque, tá vendo aquela ali, não toque, não mexa, não faça. Eles estavam por enquanto no campo da visibilidade. A partir do momento que os dois tocaram, pegaram, a sua consciência colocou eles agora como participantes. Cuidado, a nossa consciência tem esse poder, e é bom quando o homem tem a dor na consciência, quando a mulher tem a dor, quando nós se arrependemos, quando a nossa consciência avisa que não era para ter feito aquilo. É bom quando a gente cai de joelho e se arrepende e pede perdão: Senhor, perdão porque está doendo aqui dentro mesmo, eu errei mesmo, perdão, me desculpe. Porque daí nós entramos no campo da participação. Ainda há tempo, veja bem, alguém lembra de Ananias e Safira? Ainda dá tempo, olha, eu vou lá conversar com os apóstolos, lá, fica aqui, amor, tá bom? Tá, dá tempo, ele foi, morreu, dava tempo de você até ir lá e pensar. É outro caso de consciência ali, mas olha, pare para pensar. O certo, o errado, ele vai estar sempre aqui dentro, trabalhando, falando conosco assim, ó. O texto que eu coloquei ali, ó, diz assim, olha, a última palavra lá, que chama-se malfeitores. A partir do momento que a minha consciência ainda está trabalhando legal, eu estou resistindo, eu não estou fazendo, eu não estou compactuando, eu estou no campo da visibilidade só. Não, é perigoso, eu não vou falar não, coisa e tal. Aí, meu filho, depois que eu caio, depois que eu faço, aí Jó fala uma frase muito interessante: eis que Deus não rejeitará ao reto. Consciência boa, consciência tranquilo, vai de cada um. Deus não vai te rejeitar, porque às vezes nós ficamos com o chamado, a dor na consciência, porque eu feri, porque de repente eu acho que eu ataquei, eu acho que eu falei mal, mas não. Deus te usou, havia necessidade para aquela fala, havia uma necessidade para que você não fosse, não pegasse, não tocasse, não comprasse. Daí dá aquela dorzinha assim, mas Deus é esse que Deus não rejeita ao reto, ao sincero, a uma pessoa de boa consciência, mas Ele não rejeita ao reto e nem toma pela mão aquele que sai do campo da visibilidade, que é avisado. É avisado. Sobe lá no 18º andar lá e sem parapeito e fique brincando ali. Ou melhor, hoje pela lei nem tem mais. Hoje pela lei não existe nenhum lugar assim que não tenha parapeito, 350 placas de aviso, mas o infeliz vai lá brincar, quer fazer a selfie bem na beiradinha, meu. O infeliz vai e quer, sabe? É desse jeito, parece que quanto mais perigoso, mais a minha consciência
sabe? Então Deus Ele nem toma pela mão os malfeitores. Quando eu saio do campo da visibilidade, eu já entro na área do malfeitor. Aí, meu filho, aí é com você, aí é comigo, aí não adianta mais reclamar, só basta buscar misericórdia mesmo e clamar mesmo, e procurar não ser reincidente. Deus não faz assim, ó, oh Daniel, de novo, não, pior. Não, Deus não faz assim com ninguém, claro que não. Porém, a minha consciência faz. A minha consciência não vai estar assim, pô filho, por favor, né? Vamos, a minha consciência faz. Aí o Espírito vem no teu espírito e diz, ó, vamos ficar por aqui que é melhor? Vamos ouvir a voz da nossa consciência. Amém, igreja? Vamos lá, então, aqui, ó. Quando Deus diz assim, ó, quando ele está no campo da observância, Adão e Eva, eles têm vida. Agora, quando eles transgridem, que eles comem aquela fruta lá, eles são participantes da transgressão. E uma vez que eu sou participante, meu irmão, sabe aquele ladrão que só dirigiu o carro? Sabe aquele assassino que não? Eu só dei fuga para o ladrão. Eu só emprestei a casa para ele se esconder. Ah, mas a consciência, meu irmão, eita tribunal, que não escapa nada. Diz, não, filho, você sabia de todo o B.O. Amém? Então que Deus nos abençoe. Veja bem, esse dispositivo todos nós temos para iniciar a nossa aula aqui, antes e depois da queda. Então antes, Adão tinha aquela consciência pura, só ficava no campo da visibilidade. Ei, como é bom, rapaz, como é bom, igreja, a gente poder estar desse lado, sabe, como espectador, lutando para estar só no campo da visibilidade. Não, eu não vou mexer com isso aí, não quero, porque eu quero dormir em paz, eu quero ficar tranquilo com a minha família, eu quero estar com meus filhos bem. Um dia, quando meus filhos estiverem comigo, eu estiver velhinho, eles querem que eles olhem que o meu pai era um homem de caráter, de responsabilidade, não, sabe? E hoje em dia, infelizmente, meus irmãos, se quer ver velório de pessoas importantes. E é a área da política, é a nossa área. É um show de consciência, às vezes doída, mas de hipocrisia. Pô, um homem de caráter. Pô, esse aí era mentiroso. Participante igual você, malfeitor igual você. A consciência desses homens está zero, está com portas travadas assim. Deus entra, mas não vai mexer uma cadeirinha sem a tua autorização. Ele mostra, está aqui, ó. Amém, por enquanto? Amém? Estou sendo compreensivo, não estou muito rápido. Ponto do número 2, vamos lá. Direito natural. Olha lá para a tua revista. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental da alma, que é a lei moral. Que é aquilo que eu expliquei para vocês lá, Eclesiastes 3:11. Todos nós nascemos, todos nós nascemos com esse dispositivo dentro de nós. Exceto, claro, não precisa nem falar, mas comenta assim, uma pessoa que venha com problema, né? Mas todo ser humano normal mesmo, ele tem esse dispositivo dentro dele que vai apontar por aqui, por ali, faça aqui, coisa e tal. Diga, Daniel, eu estou aplicado aqui. Estamos falando de consciência e na moral dos homens, se você planejou, se você idealizou alguma coisa ruim, mas não fez, não tem problema algum. Porém, apesar de dizer, você pecou com a mulher do próximo, Jesus foi além, que é o pecado da concupiscência. Sim. E Jesus disse, se você planejou o mal e deu vazão àquele pensamento ruim, porque pensamento ruim todos têm. Sim. Mas você diz, Senhor, me livra disso. E aquilo ali já é eliminado de pronto. Mas Jesus disse que se você der corda com aquele pensamento ruim e desejou, no seu coração você só desejou concretizar aquele mal, você já pecou, que é o chamado, biblicamente falando, o pecado da concupiscência. Então Jesus vai além. Fala da nossa consciência que quando você dá vazão ao pensamento ruim, perante aos homens você não fez, mas perante Deus você já está culpado. Isso mesmo, entendi. É desse jeito. Eles sondam internamente, né? Aquilo que o homem é campeão para estereotipamente ali convencer o outro, chorando, se jogando no chão, esperneando, mas a Deus ninguém engana, né? Vamos lá então, meus irmãos, continuando aqui na nossa revista aqui. Obrigado, Daniel. No Gênesis isso é visto pela primeira vez em Caim,
que feriu o direito natural, tirando a vida do seu próprio irmão. Experimentou, olha só, olha o que o escritor escreve aqui, uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Irmãos, muita gente fala, eu não discordo, existe um homem que, uma fala assim, olha, Davi conhecia Deus, Davi tinha uma comunhão com Deus de conhecer, porque Deus deu o testemunho dizendo, olha, esse é segundo o meu coração, mas na minha opinião, se tem um camarada, que eu posso chamar ele assim, um cara, esse tem que chamar de cara, de pejorativo, esse cara aqui eu posso dizer para você, que ele tem um pouquinho a mais de Davi no conhecimento de Deus, na minha opinião, preste atenção, vamos chegar lá. Olha o ponto da nossa revista dizendo aqui, que no Gênesis isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu seu irmão, coisa e tal, e experimentou uma trágica consequência. A luz vermelha da consciência bombardeou a cabeça de Caim, sabe? Aquela culpa pesada, aquela consciência de deixar o camarada assim para lá e para cá. Caim viveu isso na pele. Porém, olha só que interessante, por que eu disse que ele conhece Deus? Porque Caim, numa linguagem para nós entendermos aqui, ele perdoa Deus mesmo. Porque Deus vem até Caim, pode matar Abel, troca uma ideia com ele e fala, rapaz, cadê o mano? Cadê o mano? Ele já olha com aquele olhar, você sabe do que eu estou falando. Que mano, rapaz? Mano, tem alguma coisa a ver com o meu irmão? O mano é maior, cuida da sua vida. Uma linguagem para você entender, você sabe que mais ou menos isso daí, coisa e tal. Ei, o sangue de Abel está clamando, a terra está clamando pelo sangue, coisa e tal, pá, 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 pá. Deus fala, pô, cara, vamos, só para a gente entender, tá? Isso não aconteceu. Caim olha na bola dos olhos de Deus e fala para Deus assim, pô, é tão grande assim a minha culpa, é tão gigante assim, que o Senhor não pode perdoar. Calma, se você não entendeu, ele está quase que colocando Deus na parede. Ele só voltou a dizer assim nas entrevistas, falou assim, Deus, o Senhor é o poderoso, aí é o amor, aqui está a essência do amor, tu és grande, tu criou tudo isso aqui, inclusive eu, será que o que eu fiz aí não foi nada, matei meu irmão, você não pode ver? Você sabia que às vezes a nossa consciência trabalha assim? As justificativas? É bem assim mesmo. Sabe, olha que interessante, esse homem, o senso de culpa passou longe dele, passou bem longe, ao ponto de ele chegar e dizer assim, isso aí é vestia para o Senhor, isso aí não é nada, e a consciência bombardeando que ele fez errado, que ele pecou. Põe lá para mim, meu filho, por gentileza, põe lá para mim, Gênesis capítulo 42, e o verso 21, Gênesis 42, 21, agora, trazendo para o dia de hoje aqui, olha só, olha o encontro, olha a consciência de Caim, foi o primeiro a sofrer com essas pancadas, e ele quer peitar Deus falando isso, dizendo que para Deus era facinho perdoar aquilo ali, facinho, facinho, facinho. O Senhor é amor. Hoje, vamos falar de nós aqui, só informação, a título de comentário, tá? Infelizmente, nós vivemos num mundo que as pessoas erram conscientemente. Eu falo de pessoas de igreja, comprometidas, pessoas que trabalham para o reino, que se comprometem com a instituição, o mundo inteiro. Estou falando disso, olha só. Vê se não é isso que acontece por aí às vezes. E é um perigo isso aí. Hoje o cara rouba um banco e ele já sabe porque o Google te fornece essa informação. Eu pego 4 milhões do banco, eu escondo, eles me prendem, eu entro com o advogado, pego 3 anos fechado, 2 anos, um quinto da pena eu pá, você maquina tudo já, tá mastigadinho, agora espiritualizando, a ideia aqui, o camarada, né, comete o erro na congregação, no meio do arraial, a cã, escondendo a peça de prata, pegando o negocinho, falando, o pastor vai descobrir um dia, vai dar o rolinho aí, vão brigar com o papai, com a mamãe, mas ele
fico 6 mesinhos no banco, só cantandinho, coralzinho de longe, aleluia, de longe, lá no cantinho, hoje está o cara de som, pois só, depois de 4 meses nós voltamos em comunhão de novo, e está assim, como que se dissemos assim, Senhor, o que eu fiz não é nada, o Senhor vai me perdoar, mas ei, deixa eu te falar, o escritor escreveu aqui uma trágica consciência bombardeando Caim. E irmãos, se você parar para pensar, eu estava lá na internet buscando algumas informações, a dor na consciência, dependendo do ser humano, ela dói mais do que você pegar um ferro quente e ficar esquentando, viu? Se você não sabe, não é brincadeira isso aí não, irmão. Dói mais, olha a conjectura que o homem fez, o psicólogo lá. Dói mais do que você, quando você teme a Deus, quando você ama o ser humano, quando você é gente, a consciência vem, nada melhor do que você se jogar no chão e agora não fazer como Caim, isso aqui é fichinha para o Senhor, isso aqui não é nada. Irmãos, Deus nos abençoe, que Deus em Espírito nos ajude, que sempre eu e você venhamos a ter todos os dias de nossas atitudes o chamado senso da culpa. Então disseram uns aos outros, quem é que está falando aí? 11 marmanjos, 11 homens, 11 calça curta, sem vergonha, 11 filhos de um patriarca, 11 homens criados na igreja, vamos usar o termo assim, 11 homens criados debaixo da lei, homens inteligentes, 11 pessoas bem doutrinadas. Então disseram os uns, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Já se localizou do texto? O menino jogado lá na cisterna? O menino apanhando dos 11 irmãos? José. Aí o tempo passou, aconteceu o que aconteceu na vida de José. Olha aí o que está acontecendo no capítulo de número 42. Por favor. Olha aí, ó. Olha o senso de culpa, Caim bombardeando ali, ó. Quando nos rogava nós, porém não ouvimos, por isso veio sobre nós esta. Que Deus nos ajude, que Deus me abençoe, que eu possa ter sempre esse senso da culpa. Eu tenho que ter isso aí, esse é o dispositivo que Ele colocou dentro de mim. Se eu começar a ignorar, a minha consciência vai virar, os mais velhos que sabem o que eu vou falar aqui, acho que todos conhecem, a minha consciência corre um grande risco de virar o paiol. Todos sabem o que é paiol, né? Sabe o que é paiol? Paiol era uma pecinha que a gente tinha, os antigos tinham em casa, o paiol era tudo que a senhora, guarde lá, um dia eu vou usar, mas nunca usa. Sabe, põe essa mochila aqui, mãe, pode jogar. Não, essa mochila aqui era da tua avó comprava pão com ela. Põe lá no paiol. E assim vai, sabe aquele sapato que o sapato tem assim a sola, coisa e tal. Não, vai tudo pro paiol. Então corre um grande risco da nossa consciência virar um paiol. Você nunca vai lá, Daniel, nunca visita lá, nunca dá bola para ela. O senso da culpa precisa estar aí, sabe, nas minhas palavras, nos meus comportamentos, nos meus negócios, nas minhas ações. Eu como pai de família, como profissional da empresa, o senso de culpa precisa me visitar nesse bom sentido, para que eu possa estar ligado com a minha consciência. Eu não posso me desligar da minha consciência. Ou você, nunca aconteceu com você de não dormir, porque ela está trabalhando? Já aconteceu e acontece até o dia de hoje comigo. Irmãos, eu vou gravar aqui, mas ele não vai ver. Uma vez, pastora, eu tinha chegado, cheguei em 2002 no Evangelho, era 2003. Eu estava no culto resolvendo a consciência. Eu estou lá na sede participando de uma EBO, não sei o que é que tinha. E eu não sabia nada de crente, nada, Jesus me salvou. Eu cheguei lá na sede, eu estava do jeito que eu estou aqui, mas uma camisa um pouco maior, e uma gravata que vinha aqui no joelho, eu não sabia de nada, mas eu estava na minha inocência, tranquilo, coisa. E chegou, hoje que eu vejo, chegou ele com carinho, com amor, com alegria, olha, chegou o pastor Valdir para mim, mas uma multidão na sede assim, ó. Eu dei pé, eu falei, filho, e camisa por dentro, coisa e tal, e eu todo mundo lambendo assim, ele falou, eu falei, não, tá bom, pastor, obrigado, tá bom, deixa. Passou-se 2 minutos, daqui a pouco veio ele de novo. Filho, ele pegou o chapéu dele, já foi direto, mexendo aqui, arrumando, que ajeitava e tal. Eu falei, meu irmão, pô, se liga, cara, vai cuidar da tua vida, rapaz. Eu falei, deixa eu assim, rapaz, eu me sentindo bem assim. Por que o senhor vem? Só que eu falei grosseiramente mesmo. E alto.
um monte de gente. Ah, por favor, rapaz, isso aí que a minha Bíblia segura, eu já fui me esconder do negrão, sabe? Pô, daí fui para casa, o tempo passou, fui conhecendo, foram falando quem era, coisa e tal. Pô, minha consciência bombardeou. Poxa vida, falei, eu preciso me encontrar com o negrão. Preciso me encontrar. Anos, estou falando de anos depois. Preciso me encontrar com o negrão. Aí fui falar com ele. Ele não lembrava. Mas é o amor dele. Vocês conhecem ele, né? Pô, filho, eu tenho uma vaga. Eu vi que estava sendo carinhoso. Eu vi que ele lembrava. Sempre que eu envergonhei ele. Mas a minha consciência me acusou e meu tempo deu. Coisinha boba, mas eu preciso, eu não posso deixar de ter o senso da culpa. Amém? Vamos lá, ponto número 2. Então nós entendemos aqui. Vamos lá. Irmãos, o senso da culpa quando você deve e quando você não deve. Põe lá, Filipão, já que você está pertinho lá. Gênesis 50:20. 50:20. Outra situação de uma boa consciência. Aí José chama os irmãos cabais. Ei, igreja, por favor, às vezes acontece, gente. Acontece. Ninguém está livre disso, por favor. Ninguém está livre disso. Assim, agora eu estou no cargo. Vocês estão me vendo aqui da aula aqui, mas não foi fácil. Oxe, apanhei muito, irmão. E vinha de a pé, me tiraram da bicicleta, não deixavam eu pegar para o microfone, me maltrataram. Hoje eu estou aqui na frente porque me maltrataram bastante. A igreja da Santa Rita aí falava mal de mim, não deixava eu entrar lá. Mas hoje eu estou aqui, agora, aqui, ó, dando aula para vocês, coisa e tal. Agora a gente vai conversar, né, Santa Rita? Agora a gente vai colocar uns pinos nos... Porque quem manda é eu! Porque agora eu estou aqui na frente. Não, olha o que é uma consciência bem resolvida, gente. Olha que lindo, isso me ensina muito, porque literalmente ele apanhou, ele foi caluniado, ele viveu uma vida desgraçada por tudo que passou. Aí o senso de culpa entrou na mente dos irmãos. Os irmãos falaram, olha, agora nós somos ralados, porque nós fizemos mal. Mas olha só, quando eles foram conversar com José diretamente, ele falou, rapaz, vocês intentaram mal contra mim, fique tranquilo, rapaz, porém Deus tornou o bem. Deus tornou o bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. E consciência bem resolvida, né? Você não armazenar o processo. Armazene o propósito. As pessoas só têm uma habilidade de armazenar. Não foi fácil. Poxa, olha, com 32 anos, Deus te honrou, Deus te abençoou, Deus te conservou em vida. Irmão, use isso aí para glorificar o nome dele. Não que, por favor, existem momentos de você trazer à tona, mas como retaliação, Deus não deu a vitória para que nós viéssemos lá e revidássemos. Ele não dá a vitória para nós para que nós viemos lá e pagar com a mesma moeda. Não funciona assim nos planos de Deus. Sabe? Ei, guarde isso para você, César, guarde para você. Não armazene um processo, armazene um propósito. Que legal, hoje eu estou aqui, glória a Deus, obrigado por me ajudarem, obrigado por estarem comigo. Mas a consciência dos irmãos sabiam que eles não estavam. A consciência dele mostrava, rapaz, quando nós batemos esse cara, nós vendemos como se fosse um objeto, nós queríamos que ele morresse, eu só não matei ele porque o Rubem não deixou, porque eu queria... E foi Judá que vendeu o irmão ainda, viu? Jesus veio de Judá, a gente vê que o negócio é um bom de sangue aí, viu? Foi Judá que vendeu o cara. Para você ver, mas que Deus nos abençoe. Vamos armazenar no nosso coração o propósito. Esqueça por momentos o processo, porque o processo às vezes só vai trazer dor, pastora, dor. Eu vou ficar chorando, eu vou ficar me lamentando e ficar recordando-me de repente, se eu tiver algumas coisas que eu perdi, por exemplo, você não perdeu nada. Deus nos deu a vitória. Consciência bem resolvida. Amém, igreja? Vamos lá então, ponto do número 3, escrita no coração, em Romanos 2, 12 e 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral.
o direito natural como comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Olha só, em princípio, é com base nessa lei que gera, nessa lei geral, que a consciência tua, quer acusando, quer defendendo. Irmãos, aqui é bem curtinho aqui desse ponto aqui, ó. Em resumo, para se entender, olha só, ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém. Esse texto aqui, que é a nossa leitura bíblica de classe, diz que aqueles que não tiveram a lei escrita, Deus embutiu no seu coração. Deus embutiu no coração de todo ser humano. Privilégio dos judeus que tiveram ela escrita. E posterior, mais alguns povos, que não convém entrar em pormenores aqui, que alguns povos tiveram também as suas leis lá, pode ver Hammurabi, e mais algumas aqui na revista. Sabe que tiveram, porém, nós precisamos entender uma coisa, vamos direto ao ponto. É que ninguém naquele dia vai ser indesculpável diante de uma boa consciência esclarecida diante do Senhor. Eu sou apaixonado por esse texto, filho, ponha lá, Naum 1:3, se não me falha a memória, ponha lá, só para nós refletirmos aqui, ó. Eu sou apaixonado por esse texto, isso aí me faz eu parar para pensar, o que já passou, o que está por vir. Quando você pega esse texto, você olha o contexto que seu profeta menor estava escrevendo, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e você já conhece, é o culpado, não tem? Será que um dia, naquele julgamento, alguém vai poder falar assim? Não, peraí, senhor, peraí, no trono branco, peraí, o senhor viu que foi por causa dela? Não, o senhor tem que entender que... Não, gente, não. O nosso tribunal é assim. Tem um programa na televisão que eu não me recomendo assistir porque vicia. Eu me arrependi porque eu viciei, Olha, não vi a hora de sair do serviço para lá. Chamado ID Investigação. É americano. Muita gente assistiu, ID Investigação. É só desgraça. Só que o que é legal ali é assim, ó. A investigação que eles fazem para descobrir, só que é real, não é sério. É real nos Estados Unidos. Só que vicia. Vicia. Pessoas que você vê como que os camaradas montam a defesa diante do tribunal. É tudo real, não estou falando de série, sabe? Um camarada que chorou diante do juiz, um camarada que fez um discurso, ele matou um menino de 16 anos, ele já estava 12 preso, ele estava quase sendo absolvido, estava tudo certo, as argumentações do advogado dele não conseguiu vencer as outras, estava tudo certo. De repente alguém entra e diz assim, ó, pô, você acha que eu era tão burro o suficiente? O cara chorava no tribunal, o cara argumentou, e segundo os psicólogos, nesse caso estava dizendo ali, que eles sabem, eles sondam até a quantidade de lágrimas que saem dos seus olhos. E eu não sabia disso. A quantidade de lágrimas, dependendo de como você está chorando, você tem uma necessidade de assoar o nariz. Eu não sabia também. Você tem uma necessidade. Esse cara começou a chorar no tribunal e não assoou o nariz. E não sei quem viu ele fica sem algema lá, ele conseguiu uma peça ao qual ele se feria para chorar, não tirava sangue, mas ele se feriu, ele estava sentindo dor para chorar, e eles sondaram aquilo. Ele foi condenado à prisão perpétua. Eles vão nos minúcios assim para descobrir. Deus não vai ter nenhum culpado por inocente e vice-versa. A nossa consciência nos guia mesmo. A nossa consciência tem esse poder. Aí eu e você talvez temos o poder de obedecer ou não.